Fala galera, seja bem-vindo aqui a Nova Concursos, eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje eu separei para vocês aí algumas questões recentes da banca FGV para o concurso de PM oficial de São Paulo. Vamos lá ver? Acompanha comigo. Então olha só, aqui galera, eu coloquei para vocês algumas questões, mas antes de mais nada, quero deixar para vocês os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tiver em relação à resolução dessas questões, basta entrar em contato comigo em qualquer um desses canais. Então você está vendo aí o meu Facebook, meu Instagram, meu e-mail, meu canal no YouTube e também aí você está vendo meu WhatsApp. Beleza? Então, a primeira questão que eu separei para você, como você está vendo aí, trata da prova da FGV agora, deste ano, 2020. Então olha só, nessa questão ele fala: no contexto do MS PowerPoint, o slide mestre refere-se a um slide que a. Contém a estrutura de tópicos abordados numa apresentação. B. Estabelece a ordem da apresentação para os demais slides. C. Contém o índice gerado automaticamente que auxilia na navegação de um slide para outro durante a apresentação. D. Estabelece a trilha sonora da apresentação. Ou E. Estabelece alguns padrões de formatação que se aplicam a todos os demais slides. Então, para isso, deixa eu pegar aqui a minha marca texto. Nós vamos fazer o seguinte, galera. Qual o termo que ele está aqui destacando para a gente? Ele está falando o quê? Ele está falando do slide mestre. Então, aqui, ó, slide mestre. A partir do momento que ele está falando do slide mestre, você, muito provavelmente, já deve ter na sua infância brincado de quê? De siga o mestre. Então, seguir ao mestre quer fazer o quê? O que o mestre mandar. O que o mestre fizer, eu tenho que fazer. E no PowerPoint é a mesma coisa. O conceito de mestre é para que você siga um padrão de formatação. Então, vamos lá ver qual a alternativa correta? Segue o bonde. Vamos lá. Então, ó, aqui fica bem simples, então, de você analisar. Você já está vendo aí que se trata do seguinte: alternativa A, contém a estrutura de tópicos abordados numa apresentação? Não, esse camarada aqui já é. Né? E aí nós temos B, estabelecem a ordem da apresentação para os demais slides? Não, não é ordem. Então deixa eu mudar aqui para caneta. E aí não fica tão destacado assim, né? Aí sim. Então não pode ser a B, não pode ser a C, porque não vai gerar índice, não pode ser a D, e aí você vê na E. Estabelece alguns padrões de formatação que se aplicam a todos os demais slides. Sim, essa é a alternativa correta. Então quer dizer, segue um padrão de formatação. Então quer dizer, padrão de formatação para todos os slides, portanto, é o que o slide mestre oferece. Beleza? Vamos a mais uma questão. Próxima questão está aqui, ó, também de 2020. Veja que nós temos ali um padrão de questões que traz aqueles itens que eu já havia mencionado quando a gente fez a comparação dos editais, né, passados e esse atual. Então ele fala: no contexto da inserção e edição de tabelas no Word, analise as afirmativas a seguir. 1. É possível inserir uma tabela no interior de uma célula de outra tabela? 2. Os valores exibidos em células que contêm fórmulas, tais como sum above ou soma acima, são automaticamente recalculados quando há alterações nas células cujos valores são parcelas do somatório? 3. Numa operação de mesclagem, todas as células a serem mescladas devem estar contidas em uma única linha ou em uma única coluna. E 5. Uma tabela pode se estender por mais de uma página do documento. Então, galera, é uma questão que aborda vários elementos de formatação do Word. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? Então, você pode encontrar 4 questões na sua prova, mas nessas 4 questões que você encontra, se for desta maneira, está abordando vários itens em uma única questão. Claro que aqui ele está abordando esses itens voltados apenas para o Word, mas ele poderia colocar no início de questão sobre a utilização dos elementos do pacote Office. Podemos afirmar,
E aí ele pode citar em cada afirmação um elemento do Word, um elemento do Excel, um elemento do PowerPoint. Então, por isso que é extremamente importante a gente dar atenção àqueles elementos chaves do edital. Beleza? Então, vamos voltar para lá e vamos explorar item a item. Vem comigo. Então, olha lá. No item 1, ele está falando para a gente o seguinte. Olha, é possível inserir uma tabela no interior de uma célula de outra tabela? Sim ou não? Não sei. Vamos analisar. 2. Os valores exibidos em uma célula que contém fórmulas, tais como sum above ou soma acima, são automaticamente recalculados. Então, quer dizer, automaticamente recalculados quando há alterações nas células. Esse item é verdadeiro? Bom, isso em aula a gente já sabe que esse elemento sum above é algo que nem é utilizado muito, justamente pelo fato de não recalcular. Então, quer dizer, a gente já sabe que esse item 2 está errado. E o 3? Numa operação de mesclagem, todas as células a serem mescladas devem estar contidas em uma única linha ou em uma única coluna. Então, quer dizer, numa operação de mesclagem, todas as células a serem mescladas devem estar contidas em uma única linha ou em uma única coluna. Isso é certo ou errado? Também é um elemento que a gente tem, sim, a presença da mesclagem, que pode ser tanto em linha quanto em coluna. Beleza? E o 4? O 4 traz para a gente o seguinte. Uma tabela pode se estender por mais de uma página do documento. Sim, uma tabela pode se estender por mais de uma página do documento. Então, o que eu tenho certeza aqui que está correto? Estão corretos os itens 1 e 4. Por quê? O 2, a gente sabe que o sum above não existe. E o 3, numa operação de mesclagem, devem, não, a palavra devem, ela já remete de que não existe outra maneira, mas a gente já sabe que na hora de mesclar, nós podemos mesclar linhas e colunas ao mesmo tempo, simultaneamente, formar um bloco dentro, né, de uma tabela do Word. Então, não existe essa história aqui, ou linha, ou coluna ou linha. Não, não tem esse tipo de imposição. Beleza? Apareceu a palavra devem, já fique esperto, porque quando aparece isso, significa que não tem nenhuma outra maneira. Belezinha? Vamos ver outra questão? Vamos lá. Próxima questão aqui agora. Nessa questão, nós temos o seguinte, ainda provas de 2020, ó. No contexto da utilização da internet por meio de browsers, navegadores, analise a definição a seguir. É um pequeno arquivo de computador ou pacote de dados enviados por um sítio de internet para o navegador do usuário quando o usuário visita o site. Cada vez que o usuário visita o site novamente, o navegador pode enviá-lo de volta para o servidor para notificar as atividades prévias do usuário. Essa definição aplica-se a um vírus de computador, um cookie, um token para identificação segura, uma senha memorizada ou uma URL. Então, galera, primeira coisa que a gente tem que analisar aqui. Bom, a FGV ela tem a característica de chamar site de sítio. Então, isso é muito comum, tá bom? Então, quando você vê aqui a palavra sítio, trata-se de site. Então, não tem problema, ok? Tanto é que ela pode mencionar tanto sítio quanto site. E ela faz isso na própria questão, né? Então, você já está vendo ali, sítio de internet para o navegador do usuário quando o usuário visita o site. Então, a partir do momento que o cara visita o site. Cada vez que o usuário visita o site novamente, o navegador pode enviá-lo de volta para o servidor para notificar atividades prévias do usuário. Então, esse tipo de elemento pode ser mencionado ao quê? A um vírus de computador, um cookie, um token para identificação segura, uma senha memorizada ou uma URL. Então, vamos lá. Vírus de computador pode ser? Não, né, galera? Então, ninguém quer ser lembrado de um vírus de computador quando você entra em um determinado site. Então, a alternativa A, você desconsidera. E cookie? Cookie
Cookies são pequenos fragmentos de texto que o navegador armazena com a nossa preferência de entrada no site, que é justamente isso. Em outras palavras, ele está fazendo o seguinte: está armazenando as nossas preferências, que é o fato de você entrar no seu e-mail, digitar lá o seu e-mail e a sua senha. Quando você entra novamente, automaticamente, quando você digita a primeira letra do teu e-mail, ele preenche. Então, isso é um cookie. E também, quando você faz pesquisas na internet, e aí você entra em um determinado site, todos aqueles elementos pesquisados começam a aparecer também. Isso quando você vai fazer uma pesquisa de compra. Então, isso é uma característica do cookie. Então, o cookie está ok. Token é uma identificação, né? Então não tem nada a ver. Quando você vai efetuar, por exemplo, um pagamento na internet. Senha memorizada é uma característica que o navegador oferece baseado em uma entrada, né, no site, seja ele qual for. Pode ser um site voltado para o seu próprio e-mail, para o Facebook, para qualquer coisa. Mas fica armazenado no navegador. Uma URL é o endereço do site, propriamente dito. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Beleza, galera? Bom, aqui é importante a gente lembrar dos conceitos presentes de navegação na internet. Então, nós temos lá o cookie, que são pequenos fragmentos de texto que o navegador armazena como a nossa preferência de entrada no site. Então, pensa assim: eu vou entrar no Facebook, eu vou ter que entrar com o meu e-mail e a minha senha. Quando eu sair do Facebook e entrar novamente, lá no campo login, quando eu pressionar a primeira letra do meu e-mail, automaticamente ele já preenche. Isso é o cookie. Também, durante a explicação da questão, eu falei para você que o cookie pode representar também todas as ações de pesquisas que a gente faz naquele navegador. No nosso computador, quando a gente vai fazer pesquisa de qualquer coisa para comprar, todos os outros sites que a gente entra, traz a última pesquisa que a gente realizou, porque isso ficou armazenado no cookie do navegador. Então, é importante lembrar do cache. O cache são os arquivos temporários que o navegador utiliza para que quando você for acessar novamente aquele site, ele não tenha que carregar essas informações. Então, por exemplo, eu entro num site que ele tem um monte de botão, um monte de barrinha, etc. A primeira vez que eu entro, o navegador ele armazena todas essas informações de imagens em um arquivo temporário, né? Ou vários arquivos temporários. Quando eu for acessar pela segunda vez, ele não precisa carregar isso de novo, ele já tem dentro dele. Então ele faz o acionamento do cache. Isso faz com que o site seja carregado mais rapidamente. Beleza? Então, vamos seguir o bonde. Segue lá. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, nós temos lá, questão longa, olha lá. Em dezembro de 2019, Ana fez uma busca no Google por meio do navegador Chrome com os seguintes termos no texto de busca: site tjrs.jus.br, audiência, conciliação uruguaiana, menos mediação videoconferência 0, além dos anúncios. Havia 4 resultados exibidos. Entretanto, após os resultados, havia incluído uma mensagem contendo o seguinte trecho: se preferir, você pode repetir a pesquisa incluindo os resultados omitidos. Ana clicou imediatamente no link desse trecho e obteve um novo resultado para sua busca, agora com 115 resultados. Além dos anúncios, é claro. A versão do Chrome de Ana, ela havia sido recentemente instalada e Ana usava configurações default do sistema, que trata-se de configurações padrões. Com isso, é correto afirmar que a segunda busca exibiu mais resultados que a primeira, porque o Google A. retirou a restrição de busca num determinado endereço e incluiu resultados de sites de outros tribunais. Então, aqui a gente já sabe que não, né? Porque a partir do momento que a gente tem essa presença, qual presença, professor? A presença aqui, ó, site. Estou trazendo aqui, site. A partir do momento que eu trago ali site, eu estou filtrando, porque eu quero os resultados apenas naquele site. Aí no B, ele fala aqui, ó, no B, naturalmente tem um comportamento randômico. Sorteio? Não, nenhuma busca é sorteada.
C. Eliminou automaticamente os termos menos relevantes do texto, aumentando o escopo de resultados. Não existe essa opção de eliminar automaticamente os termos buscados. Ele não vai fazer isso. Ele, na realidade, precisa acrescentar. Se eram 4, então precisa ter um resultado de 115. E no D, omitiu na primeira busca as páginas muito semelhantes, quase duplicadas das páginas exibidas. Então, quer dizer, na primeira situação ele tinha omitido. Por isso que ele trouxe apenas 4 resultados. Então, quando você tem a presença de mais resultados que são semelhantes, o Google traz esse tipo de filtro. Então, quer dizer, esse item D me parece que está certo, mas a gente, na dúvida, continua lendo. E no E, eliminou automaticamente a restrição em relação ao termo mediação. Não, ele não pode eliminar, porque a partir do momento que tem o sinalzinho de menos lá, ele tem que fazer jus ao filtro, né? Então tá lá, ó, menos mediação. Então, mesmo a gente não tendo a certeza das respostas, você consegue acertar na sua prova. Basta, no caso, fazer por eliminação. Então, portanto, a alternativa correta realmente é a alternativa D. Beleza? Então, galera, você está vendo aí que se trata de uma questão que envolve vários elementos aí de busca, por isso que aparece lá no seu edital site de busca, né? Então, os termos de busca que eu pedi para vocês estudarem é um elemento-chave que você deve sim prestar total atenção. Beleza? Então vamos a mais uma questão. Vamos lá. Então, nessa próxima questão aqui, ó, nós temos uma questão de Windows, olha lá. No Windows 10 é vedado o uso de certos caracteres no nome de um arquivo ou de uma pasta de arquivos. Sabendo disso, o nome de arquivo que não seria aceito é alternativa A.B.C, B, @zil.123, C, 12345.txt, D, A_B.txt ou E, abc.asterisco. Então aqui ele está explorando para a gente o seguinte: se você lembra, quais são os caracteres que não devem ser utilizados na hora de salvar um arquivo ou de renomear um arquivo ou pasta. Então, quer dizer, quais são esses caracteres? Eu posso ponto? Ponto eu posso. Então, alternativa A, ok. Posso salvar com arroba? Posso. Posso salvar com número? Posso. Posso salvar com underline? Posso. Posso salvar com asterisco? Não. Então, com asterisco não é possível. Por isso, nós temos aí a alternativa E como alternativa correta. Beleza? Continuando, nós temos aqui, ó, mais uma questão também longa, que envolve pra gente ali o uso do Office no geral. Olha lá. Maria emprestou seu notebook para João por alguns dias. Durante o uso, João instalou uma nova versão do Office e criou e editou vários documentos, planilhas e apresentações, tanto os novos como já existentes. Quando recebeu de volta o computador, Maria pretendia voltar à versão do Office à qual estava acostumada, porém, mantendo em seu computador todos os arquivos pessoais criados ou editados por João. Ao pesquisar sobre opções de recuperação no Windows 10, Maria descobriu que... Então é uma questão que cita o Office, mas é uma questão que traz o Windows, beleza? Então isso é muito comum nas provas da FGV, ok? Então vamos lá, alternativa A. Teria que localizar, fazer uma cópia de segurança para cada um dos arquivos criados por João antes de acionar a recuperação ao estado do Windows anterior à instalação por ele realizada. Então essa alternativa aqui ela está errada, né? Então quer dizer, quando a gente faz o uso de restaurar, a partir do momento que ele fala recuperação do Windows, eu vou restaurar. E restaurar o quê? Eu vou restaurar o sistema. Então, restaurar. Beleza? Então, quando eu restauro o sistema. Então, eu não mexo em nada dos arquivos. Então, alternativa A, errado. B.
Poderia usar o mecanismo de recuperação do Windows desfazendo a instalação de João e mantendo os arquivos pessoais por ele criados ou editados. Sim, a restauração é exatamente isso. Quando a gente fala de restaurar, eu restauro o sistema e os arquivos ficam intactos. Então a gente já sabe que a alternativa correta é a B. Vamos para C. Não poderia usar o mecanismo de recuperação do Windows, pois este não faz distinção de versões. Está errado. E no D, poderia usar o mecanismo de recuperação do Windows, desfazendo a instalação do João, mas todas as adições nos arquivos já existentes no momento da instalação seriam perdidas. Não, porque quando eu faço essa ação, como eu já disse, os arquivos não são perdidos. E não poderia usar o mecanismo de recuperação do Windows, pois durante a instalação, João não assinalou a opção que provoca a criação preventiva de um ponto de restauração. Não. Existem vários pontos de restauração que são criados automaticamente à medida em que você faz as instalações. Então, o João não precisaria assinalar. Automaticamente esse ponto ele já é criado. Tá vendo só? Então, galera, sempre que a gente tem questões da FGV, é legal que ele traz uma situação problema. Então, isso é uma característica da FGV, é uma característica que você deve levar em consideração na hora de estudar a informática. Beleza? Vamos para mais uma questão. Olha lá. Nessa questão aqui, agora, nós vamos colocar o seguinte. A questão traz para a gente, no contexto do Excel 2010, a linguagem de programação empregada na construção de macros é conhecida como CSS, Java, Python, Script ou VBA. Então, você que já utilizou o Excel, já estudou o Excel, fez aula conosco aqui na Nova Concursos, sabe que o Excel, principalmente na construção de macros, trabalha com o que a gente chama de VBA. Então, é uma questão aí bem tranquila, questão essa que aconteceu já em 2019. Então, já é uma questão do ano passado, mas é uma questão recente da FGV. Belezinha? Vamos para mais uma questão. Nessa questão ele traz para a gente o seguinte. No contexto de formatação de um documento do Word em colunas, é correto afirmar que A. O número máximo de colunas é 4 na orientação retrato e 6 na orientação paisagem. B. Todas as colunas devem ter a mesma largura. C. Todos os espaços entre colunas devem ser iguais. D. A hifenização automática não é possível quando há mais de uma coluna. Ou E. É possível exibir uma linha vertical entre colunas automaticamente. Então, galera, é uma questão que parece difícil, mas é fácil. Primeiro, o número de colunas máximo no padrão retrato é 11 e não 4. Então, aqui 11 e aqui o número máximo no padrão paisagem é 19. Bom? Então, a gente já mata a alternativa A por conta disso. Depois, todas as colunas devem. Não devem. Né? Todos os espaços entre colunas devem. Não devem. Então, tá vendo aí a palavra-chave que já te ajuda na hora da prova. A hifenização automática não é possível. Por que não é possível? Tá menosprezando. Então, também tá errado. Então, sobrou pra gente a alternativa aí. Belezinha, galera? Vamos lá. Mais uma questão para a gente responder. Agora a questão do Excel. Veja só. Considere uma planilha do Excel 2010 que contém nas células A1, B1, C1, respectivamente, os valores 120, 20 e 45. E na célula 2 a fórmula igual a cifrão 1 mais cifrão B1. Considere agora a sequência de ações a seguir. Aí ele traz lá. 1. A célula A2 é selecionada e copiada com Ctrl C. Então, beleza. Então, a A2 foi copiada. A região compreendendo as células B2 e C2 é selecionada. Então, B2 e C2. Beleza. E o conteúdo é copiado e colado na seleção com Ctrl V. Aí ele quer saber quais são os valores exibidos nas células B2 e C2. Então aqui nós temos uma questão de referência.
Então a FGV gosta de cobrar esse tipo de questão. Então olha só, primeira coisa, nós temos aqui a presença do cifrão antes do 1. Então quando eu mudar de coluna, que é o caso, eu estava na célula A2 e vou para a célula B2. Então vou mudar de coluna, certo? Então mudei de coluna. Então esse camarada aqui vai tornar B cifrão 1, porque só a linha 1 está travada, mas aqui eu estou na mesma linha, mas aqui está travado B, vai continuar sendo 1 porque eu saí de A2 e fui para B2, certo? Então eu estou na mesma linha, então ficou B cifrão 1 mais cifrão B1. Então ficou o quê? Quem que nós temos aqui? Nós temos os valores B2 e C2. Então como é que ficou o valor de B2? O valor de B2 ficou B1 mais B1. Quem é o B1 mais B1? 20 mais 20, 40. Beleza. Nós já achamos o valor de B2. Ok? Agora nós vamos achar o valor de C2. Então, em C2, nós vamos andar mais uma coluna. Então, de B vai passar a ser C. Então, aqui vai ser C, cifrão 1, mais... E aqui eu também estou na mesma linha, só que aí não vai mudar, vai continuar sendo B. Aqui, B1. Então ficou C1 mais B1. Então o que nós temos aqui? Quem é C1? C1 é 45, mais o 20 que é B1, então vai formar 65. Então, 65 é o valor de C2. Então, B2 é 40 e C2 é 65. Ele quer respectivamente. Então, a alternativa correta para a gente só pode ser a alternativa C. Beleza? Então, galera, aqui é importante a gente lembrar do seguinte. Sempre que a gente tiver a presença de, sempre que a gente tiver a presença de referências, você precisa ficar ligado no posicionamento do cifrão. Então, quando o cifrão estiver antes da letra, significa que a letra está travada. E quando o cifrão estiver antes do número, significa que o número está travado. Beleza? Então, não esqueça disso. Se o cifrão estiver presente, significa que um elemento vai estar travado na hora de você fazer o copiar e colar. Se estiver antes da letra, a letra está travada, que seria a coluna. Se estiver antes do número, o número estará travado. Então, tanto faz eu subir ou descer dentro da minha planilha. Belezinha? Ótimo. Então, vamos seguir adiante. Vamos ver mais uma questão. Olha lá. Mais uma questão. Agora, nessa questão aqui, nós temos o seguinte, ó, protocolos. Com relação aos mecanismos de comunicação utilizados nas redes de computadores, considere as siglas de protocolos a seguir: SMTP, POP3, IMAP e FTP. Os protocolos diretamente associados às configurações de e-mail são somente de e-mail, galera. Então vamos lá ver os protocolos. Primeira coisa que a gente tem aqui, ó. SMTP, protocolo de envio de e-mail. Beleza. POP3, de recebimento. IMAP, ele é de recebimento também. Só que com sincronização. Então a palavra
palavra sincronização faz associação ao IMAP. E FTP é protocolo de transferência, mas é transferência de arquivo. Tá? Então, transferência de arquivos e não de e-mails. Beleza? Então, portanto, alternativa correta, alternativa 1, 2 e 3. Agora, vale lembrar a gente entender do seguinte, olha só, o IMAP e o POP3, ele tem sim uma diferença e uma diferença importante. Primeiro, os dois são de recebimento, só que o POP3, ele baixa uma cópia dos e-mails que estão no servidor para o nosso equipamento, exemplo, no celular. E quando eu leio as mensagens no meu celular, é marcado como lido no meu celular. Se eu for acessar lá o meu e-mail num computador qualquer com acesso à internet através do webmail, eu vou ver que as mesmas mensagens que eu tenho no celular também estão presentes lá, mas estão marcadas como o quê? Não lidas, porque não existe sincronização. Já o IMAP existe. Então, quando eu tenho o IMAP no meu celular, né, no meu e-mail, né, dentro das configurações do meu provedor de e-mail, aí o que acontece? Quando eu leio as mensagens no meu celular, é marcado como lido no servidor e não no celular. E quando eu for acessar no webmail, eu vou ver que as mesmas mensagens que eu li no meu celular também estão presentes ali, mas estão presentes como lidas, exatamente igual como no celular, porque existe a sincronização. Então nós temos 3 protocolos de e-mail: o SMTP para envio, e único exclusivo, e 2 protocolos para recebimento, o POP3 e o IMAP. Hoje, o IMAP ele está presente, vamos dizer assim, de maneira nativa em quem tem conta no Gmail, quem tem conta no Outlook.com, porque isso já é colocado como padrão pelo nosso provedor de e-mail. Agora, se o seu e-mail ele é corporativo, muito provavelmente ele trabalha com o POP3. Né? Então isso é uma questão de configuração que pode ser alterada quando for necessário. Beleza, galera? Tranquilo? É isso aí. Então, por hora, eu vou deixar para vocês aí novamente os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tiver, basta entrar em contato comigo. E para vocês, bons estudos e continue estudando conosco aqui na Nova Concursos. Beleza? Então, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!